Primeiro tipo de cliente te faz sofrer. Ele te faz baixar o preço. Ele te faz correr atrás dele. O segundo tipo de cliente, eu vou falar por quê. O segundo tipo de cliente é aquele cliente morno. Não é que te faz sofrer. Você vai ter que abaixar o preço um pouquinho, mas ainda você corre atrás dele. E aí o terceiro tipo de cliente é o mais louco de todos. É o que te faz rico. É a palavra rico de verdade. Por quê? Porque você não tem que baixar o preço. Ele corre atrás de você e ele vem em grandes quantidades. Chega a ser até sufocante as quantidades, às vezes, que esse último cliente vem atrás de você. E aí, qual cliente que você quer? O que te deixa rico é o que a maioria das pessoas respondem. Agora vem com grande porém. É como se fosse perfurar um petróleo, um poço de petróleo. O primeiro tipo de cliente é aquele que você que tem que correr atrás dele, aquele que te faz abaixar o preço, aquele que tem o poder da negociação. O cliente gurilão é o mais fácil, que as pessoas mais veem. Não só você vê ele, como a sua concorrência vê ele. E porque você vê ele, todo mundo vê ele, a coisa mais óbvia do mundo, todo mundo corre atrás dele. Então, a ele é o cliente que os empresários correm atrás dele. E esse cliente, vamos apelidar ele de cliente gurilão, é o cliente que sabe que precisa do seu produto, está procurando o seu produto. Olha só, ele tem um nível de consciência, ele sabe que precisa do seu produto, ele conhece o seu produto. E ele está procurando o seu produto. Exemplo, o cara sabe que precisa de aprender inglês, senão vai ser demitido, ou senão não vai ser promovido, alguma coisa vai acontecer e ele decidiu. Janeiro, ele decidiu que esse ano, 2019, vai ser o ano do inglês e ele sai na rua procurando uma escola de inglês. Qual que é o problema desse cliente? Ele vai pesquisar só você? Não, vai pesquisar várias, porque ele já sabe que precisa e aí ele vai encontrar várias. Imagina que existem propostas similares de valor. O que ele vai descobrir? Se existem propostas similares de valor, o que ele vai ter que olhar? Preço. E é normal. E aí você vai ter que brigar com outra proposta similar de valor pelo preço. Tá tudo bem. É isso que acontece com a maioria das pessoas. E clássico, quem está procurando esse tipo de cliente, por exemplo, se você vende uma ferramenta, um software, vamos supor de e-mail marketing. E aí você, por que eu falo que tem que buscar muito, que todo mundo está buscando, você tem que brigar a faca com esse cliente? Porque se você for lá no Google e fizer um anúncio para quem digita software de e-mail marketing, você vai ficar de cabeça, seu queixo vai cair quando você descobrir quanto custa esse clique, esse anúncio. Custa caro, mas esse no e-mail marketing você vai pagar caro pelo clique. E aí quando o cara chegar lá na frente do seu website, você vai ter que dar uma conta para ele de quê? Quanto é que vai custar essa conta, a princípio? Você vai ter que dar de graça as primeiras contas. Chega a esse nível de você perder dinheiro no começo para ganhar esse cara. É muito louco, isso é uma metáfora, mas é assim, eu tô num nível, né? Eu tenho um software de e-mail marketing, então eu sei disso. Então tem esse tipo de cliente. A mesma coisa acontece com a escola de inglês, a mesma coisa acontece se você é um coach, um life coach, alguém digita lá life coach, é você, a torcida do Flamengo, do Vasco, do Corinthians, todo mundo ali nesse processo. Esse tipo de cliente. E é o tipo de cliente que a maioria das pessoas procuram. E esse tipo de cliente sabe que precisa. Então, por que a gente chama ele de cliente gurilão? Porque é o seguinte, fazer negócio com um tipo de cliente desse, onde ele tem várias opções, é que nem fazer sexo com gorila. Como é que faz sexo com gorila? Pessoas de casa. Pensou? É do jeito que o gurilão quiser. Você não vai negociar com o gurilão, vai? É o cliente gurilão. Ele está no poder. Está na mão. Está tudo nada de errado com isso. E é normal, mas é um tipo de cliente. Agora tem um segundo tipo de cliente. Ele é parecido com um gurilão, um cliente gurilão. Só que é o seguinte, ele está procrastinando. Então ele sabe que precisa entrar na aula de inglês, mas agora não. Ele está grávido, né? Eles estão um casal grávido, sabe que vai precisar trocar de apartamento, trocar de carro, porque o carro não cabe a cadeirinha de bebê atrás. É uma coisa louca. Tipo, você tem que comprar um carrinho de bebê, mas agora não. Eu estou procrastinando. Esse cara ainda está ligado no movimento. Mas isso aí você vai ter que empurrar um pouco, você vai ter que usar um pouco mais gatilhos para pegar ele. Mas sabe qual que é o problema dele? Existem mais pessoas procrastinando do que pessoas fazendo a coisa, porque o ser humano naturalmente é procrastinador. Eu sou procrastinador, acredito que vocês são também. É normal procrastinar, tem mais gente procrastinando aprender inglês, tem mais gente procrastinando. Estudar para a prova é o exemplo mais cabal disso. Quem estuda, para cada pessoa que estuda uma semana antes, quantas estudam no último dia virando noite? É o cúmulo da procrastinação. Todos procrastinamos, é uma coisa normal do ser humano. E é um cliente que dá para se lutar, tem muito dele. Só que tem um problema também. Não é só você que sabe que ele está procrastinando, não.
O seu concorrente, seu possível concorrente com propostas similares de valor também sabe que ele tá. E ele você tem que meio que lutar com o preço também. Meio que. Por que meio que? Às vezes você conversou com ele antes, chegou com uma oferta, você tem que xingar com uma oferta para ele sair da moita. Alguma coisa que empurra ele da moita. Um dia a gente podia falar só isso, né? Como fazer para fechar uma pessoa. Mas esse não é o cliente que te faz ficar rico. Esse não é o cliente que faz te ficar rico. Primeiro, percebe que precisa do seu produto. Segundo, percebe que você precisa do seu produto. Procrastina, mas percebe. O gurilão sabe que precisa e sabe que tá no poder ali, ó. É do jeito que ele quer. O segundo é mais ou menos do jeito que ele quer, mas ainda... Falamos do cliente gurilão, falamos do cliente, por enquanto, bicho preguiça. Né? E agora vem o outro tipo de cliente que eu não tenho um nome teátrico, não. Mas esse é o cliente que não sabe que precisa do seu produto. Mas o seu produto ia ajudar ele. Ele não sabe que precisa do seu produto, mas seu produto ia ajudar ele. Para cada um gurilão, existem 1000 desse terceiro tipo de cliente. Primeira vez que eu descobri esse cara foi no nicho de leilões de imóveis. Minha primeira empresa era uma empresa no ramo de leilão de imóveis. Eu vendia uma base de dados de onde vão acontecer os leilões de imóveis. Quando eu peço numa masterclass para levantar a mão, quantas pessoas querem investir ou investem em leilão de imóveis? Se levantar em 4.000, 2 ou 3 é muito. As pessoas não querem investir em leilão de imóveis. Mas aí que tá. O que elas não sabem é que naquele leilão de imóveis é possível comprar um imóvel muito abaixo do valor de mercado. Naquela época, 40%, 50%. Quando eu chego e pergunto para as pessoas, uma pergunta diferente, gente. Quantos de vocês queriam aprender a comprar um imóvel pela metade do preço? Literalmente, sem esqueminha, preto no branco. Aí sim, muitas mãos. 80% da plateia, 70%, 80% visualmente, levanta a mão. Então o que acontece? Esse diferencial de 3% para 70% para milhares são as pessoas que precisariam do produto, mas eles não têm a menor ideia que esse produto é bom. Que esse produto poderia ajudar ela. No leilão de imóveis é a mesma coisa. E para todo o mercado. Gente, todo o mercado. Estão escutando? Todo o mercado tem esse tipo de cliente. Todo o mercado tem pessoas que não estão conscientes pelo seu produto e o seu produto ia ajudar.